Fala, galerinha do quinto ano! Tudo bem com vocês? E aí, animadinhos para a aula de hoje? Espero que sim, porque hoje nós estamos com tudo. Estou aqui, ó, pilhadinha para nós terminarmos aí finalizarmos a nossa unidade 4, lá nas atividades complementares, onde nós aprendemos, né, nessa unidade sobre pronomes, aprendemos a utilizar aí também o verbo haver, né? Quando usar o A com H, quando não usar o A com artigo, né? Quando indica passado, quando indica futuro, pronomes demonstrativos, indefinidos, pronomes interrogativos. Nossa unidade né? Nosso conteúdo é sempre rico de conhecimento. E assim conseguimos aprender. Digo novamente, um conteúdo que vocês, ó, concursos afora e pela vida, vocês estarão realizando e lembrarão bem deste conteúdo. Então, amores, peguem o livrinho de português, vamos lá para a página 240 para nós finalizarmos a unidade 4 de vez e darmos início à unidade 5. A ação em quadrinhos, né, que foi o gênero textual aí estudado também. Nesta unidade, vamos lá. Leia a tirinha a seguir. Boa noite, pessoal. Nós temos aí o Garfield, né? Um gatinho bem conhecido. Vou pegar o livro aqui, gente, porque minha coluna não me permite mais ficar lendo assim. Já estou ficando entrevada. Esta noite eu gostaria de sofisticar minha apresentação cantando ópera. Não, fora! Ou devo fazer malabarismo com cachorro? Aí, isso, sim. Letra A. Garfield inicia os quadrinhos se dirigindo a alguém. Quem é o seu interlocutor? Pensar aí em um discurso direto e o discurso indireto. A quem ele está se dirigindo diretamente e indiretamente. Aí vocês darão uma resposta da letra A. Bom, minha produção está me comunicando aqui que eu estou pronunciando o nome do gato errado. Mas, como eu não sei falar inglês, né? É este aí que vos apresento. Garfield ou Garfield. Como é que é, produção? Garfield. Diz ele, né, gente? Vocês que sabem aí. Letra B. Que tipo de show Garfield, ele estava disposto a apresentar? Qual era a apresentação que ele queria realizar aí? Letra C. Qual é a preferência da plateia? Ele estava disposto a fazer uma apresentação e a plateia tinha uma preferência do que queria ir para apresentar, para que ele apresentasse. A língua tá dando nó já. Letra D. A plateia de Garfield não aparece nos quadrinhos. Por quem você acha que ela é formada? Aí é uma resposta pessoal. Mas diante do interesse da plateia, quem será que está compondo essa plateia? Letra E. Copie da tirinha os pronomes demonstrativos. Aqueles que indicam a posição a depender de quem fala, né? Então, peguem lá os pronomes demonstrativos e escrevam aí na letra E. Página 241. Leia a adivinha a seguir e circule os pronomes indefinidos. Algumas são redondas, outras ovaladas. Algumas pensam muito, outras quase nada. Algumas são redondas, outras ovaladas. Algumas pensam muito, outras quase nada. Agora na letra C. Eu achei que ia perguntar aí da número 2, né? Quem será aí? Essa adivinha está falando sobre o quê? Algumas são redondas, outras ovaladas. Umas pensam muito e outras
pensam nada, quase nada, né? Circule os pronomes indefinidos, aquele que deixa aí de forma vaga. Número 3, escreva uma história em quadrinhos empregando pronomes interrogativos. Galerinha, vocês podem fazer aí uma tirinha, né? O espaço é pequeno, não é muito longo e também para a atividade não ficar muito longa, vocês podem fazer aí uma tirinha também. Número 4, escreva uma frase com a forma verbal a, com H, com sentido de existir na letra A e na letra B, fazer um tempo já decorrido. Lembrando aí, né, o resumão aí mesmo da nossa unidade 4. Pausem o vídeo e já voltamos para... Então, vamos lá. Na página 240, letra A, né? A quem é o seu interlocutor? A quem o Garfield se dirige? Então, de forma direta, ele está lá se comunicando, né? O seu diálogo, isso que quer dizer, a pessoa que participa da conversa, isso que quer dizer o interlocutor, é a plateia. Mas de forma indireta é o leitor, ou seja, somos nós que estamos lendo aí a tirinha. Na letra B, o show que ele gostaria de fazer era um show sofisticado, apresentando uma ópera. Mas o interesse da plateia era que ele fizesse, né? Preferem que ele faça malabarismo de cachorros. Letra D, uma resposta pessoal. Quem vocês imaginam que seja a plateia? Vocês podem ter imaginado quaisquer coisas aí que façam parte, que compõem a plateia. Eu imagino que sejam gatos, né? Para quererem aí que seja malabarismo de cachorros. E na letra E, escrever os pronomes demonstrativos que aparecem na tirinha. Esta é isso. Na 241, exercício número 2, adivinha aí, faz relação à cabeça, né? Algumas são redondas, outras são ovuladas. Algumas pensam muito, outras quase nada. E os pronomes indefinidos que era para circular, algumas, outras, algumas, faltou o S aqui, tia Gisele, e outras. Número 3, uma resposta pessoal também, onde vocês deveriam fazer aí, eita, caiu meu pincel, uma tirinha com pronomes interrogativos. São aqueles que introduzem, né, frases interrogativas, como por exemplo, quantos anos você tem? Quem ganhou a corrida? Que bicho você mais gosta? Qual a sua cor preferida? Então, temos aí alguns exemplos. Já o número 4, também uma resposta pessoal, onde você deve usar aí o verbo haver no sentido de existir e no sentido de fazer, aquele que indica o tempo já decorrido, né? Então, resposta pessoal, mas quando nós vamos falar aí do verbo existir, nós podemos fazer uma frase onde pode haver a substituição do verbo haver pelo verbo existir. Espero que vocês estejam me ouvindo, mesmo com este barulho externo lá da rua. Então, há mais meninos do que meninas na classe. Então, existem mais meninos do que meninas na classe. Faz 2 dias que eu não saio de casa. Faz muito mais, né? E nós não fazemos aí a flexão, né? Não é fazem 2 dias. Faz 2 dias que eu não saio de casa. Então, finalizamos aí a nossa unidade 4. Na unidade 5, né, a abertura aí, a imagem de abertura, páginas 162 e 163, nós temos logo de cara em um estádio e com a faixa Campeonato de Futebol. As crianças estão chegando, os participantes estão chegando, né? E tem uma moça distribuindo o quê? O regulamento da competição.
as regras da competição. Nós sabemos que tudo em qualquer espaço existem regulamentos, regras a serem seguidas, não é verdade? Assim como na sua casa, assim como aqui em minha casa, como na escola, nós tínhamos até os combinados, que também são regulamentos que devem ser seguidos, tanto por vocês, temos regulamentos a ser seguidos pela direção, pelos professores, por todos os funcionários e todos que compõem ali a equipe escolar. Aí, em todo e qualquer ambiente, nós temos regras, regulamentos a serem cumpridos. Para participar deste campeonato aí, os participantes precisam primeiro ter conhecimento desses regulamentos. Porque não tem como também a pessoa cobrar algo que ela quer que aconteça se ela não disponibilizou essa informação anteriormente. 164 e 165, nós temos um texto, né, que fala sobre um concurso aí a ser realizado pelos Correios inicialmente. Vamos lá. Leia o texto a seguir com atenção. É um texto realmente verdadeiro, verídico. É o 48º Concurso Internacional de Redação de Cartas da UPO, do ano de 2019, do ano passado. Regulamento 2019, promovido pela União Postal Universal. Isso que significa UPO, União Postal Universal. Realizado no Brasil pelos Correios. Apresentação. O Concurso Internacional de Redação de Cartas para Jovens é promovido anualmente pela União Postal Universal, sediada em Berna, na Suíça, com o objetivo de incentivar as crianças e adolescentes a expressar a criatividade e a melhorar os conhecimentos linguísticos. Participam estudantes de até 15 anos de idade, previamente selecionados nas etapas nacionais. Como acontece? No Brasil, a realização do concurso fica a cargo dos Correios e é desenvolvida em 3 fases. Na fase escolar, na fase estadual, depois em fase nacional. Aí vai competir com o Brasil todo para depois ir para a 4ª etapa, que é a fase internacional. Fica a cargo da UPA, da UPO, eita UPA. Essa última fase, essa última etapa. A participação se dá por meio das escolas, da rede pública e privada, que selecionam entre as redações de seus alunos até 2 melhores cartas para representá-las, para representar a escola. Qual o objetivo, né? Não, vamos lá. Na fase estadual, são premiadas as 3 primeiras melhores redações de cada estado. Então, quando aí, se houver aqui no Distrito Federal, as 3 melhores escolhidas do Distrito Federal vão representar o estado e serão o Distrito Federal e serão premiadas. Dessas aí, depois vai para a etapa nacional, onde somente uma a nível de Brasil, para representar o Brasil, vai para a última fase, a última etapa. Objetivo. O objetivo do 48º Concurso Internacional de Redação de Cartas é incentivar as crianças e adolescentes a expressar a sua criatividade e melhorar seus conhecimentos linguísticos, além de reconhecer os talentos nacionais. Lembra que a tia vive enfatizando aí como nós devemos dar valor à leitura? Quanto mais nós lemos, mais conhecimentos nós adquirimos, nós temos mais facilidades na escrita, mais facilidade na oralidade, ficaremos cada vez mais próximos de sermos mais corretos possíveis na hora de escrever e de ler e de falar. O segundo tópico é a participação. Estudantes da rede pública e privada de ensino com até 15 anos de idade, 11 meses
e 29 dias, ou seja, um dia antes de você fazer os 16 anos, ainda pode completar. Fazer, né? Participar. Neste caso aí, que fizeram até aqueles que estariam dentro desta faixa etária até o dia 5 de maio de 2019, data na qual ocorre a inscrição da redação vencedora da etapa nacional na fase internacional junto à UPO. Para participar, o estudante deverá passar por uma seleção em sua escola, onde será escolhida a carta que irá representar a escola. Só serão aceitas as redações inscritas pelas escolas. Poderão ser apresentadas no máximo 2 redações por escolas de alunos diferentes, escolhidas por meio de seleção interna, né? Aí um concursinho interno para a realização. Depois, para a participação da fase estadual do 48º Concurso Internacional de Redação de Cartas, os Correios de cada estado deverão receber no mínimo 4 inscrições a fim de garantir a concorrência e a isonomia entre os participantes. O prazo limite para a inscrição da redação vencedora da etapa nacional na fase internacional junto à União Postal Universal é até o dia 5/5 de 2019. Já foi, né? Mas estamos lendo aqui como se fosse ainda no período. Então, tópico 3, conteúdo e apresentação das composições. O que deve ter aí na redação? As redações apresentadas deverão ser cartas argumentativas, recentes e inéditas. Não pode ter sido cópia de ninguém, ter visto aí de outra pessoa, achar bonito e querer fazer igual. Não. As redações devem ser cartas argumentativas do gênero textual carta e do tipo textual argumentativo, apresentadas em formas de carta alinhada ao padrão internacional, ou seja, conter os 3 componentes de base de uma carta: data, fórmulas de cortesia e de saudações e também a assinatura, conforme formulário próprio dos Correios disponível no site dos Correios. As redações devem ser escritas em língua portuguesa, relacionadas estritamente ao tema fixado e conter o máximo de 900 palavras. Até isso, existe aí a quantidade, né? Senão a pessoa vai querer também fazer um livro. Aí tem mais uma explicaçãozinha aí sobre a quantidade de palavras, né? Deverão ser contadas apenas as palavras, excluindo os caracteres, ou seja, a pontuação e os espaços. A data, a saudação e o endereço também serão contadas nessas 900 palavras, uma vez que são elementos constituídos de uma carta. As palavras separadas por hífen ou apóstrofo serão contadas como uma única palavra. Depois, as redações devem ser redigidas de próprio punho, feito à mão, com caneta esferográfica preta ou azul, preferencialmente na folha pautada específica do 48º Concurso Internacional de Redação de Cartas, disponível no site dos Correios. As redações não podem conter referências ao Brasil como países de origem do autor da carta. Esse impedimento visa assegurar a imparcialidade do júri internacional que, no momento do julgamento, desconhece o autor e país de origem da carta. Então, para que não haja influência aí na escolha, não há identificação da origem da carta, para que não pese, né, na hora da avaliação. E o tema é: escreva uma carta sobre o seu herói. Lembra que a tia falou que vocês usariam bastante pronomes também? E aí o uso do do verbo haver, né? No sentido de existir, fazer. Tudo isso vocês usariam em concursos até ao longo da vida de vocês? Pois aí, já é um que
faz parte também todo esse contexto aí da língua portuguesa. Gênero textual, a forma linguística, se você obedece às normas também do concurso, tudo isso pesa na hora da participação. E tem aí, né, a fonte de todo esse regulamento. União Postal Universal, Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Vocês podem acessar aí este endereço para terem conhecimento de como acontece de verdade. As palavras e o texto, as palavras que saíram de lá, né? Sediada, com sede em algum lugar. A palavra isonomia, igualdade, imparcialidade, uniformidade, ou seja, para que não haja diferença, que tenha aí igualdade na hora do critério. Inédito, original, único, nunca visto antes. Esferográfica, tipo de caneta que possui uma esfera com sua ponta que controla o fluxo de tinta. E pautada é marcada, traçada. Vamos lá para a página 160. Perceberam que esse regulamento aí traz todas as condições e o participante tem que se atender, tem que se atentar e atender a essas condições pré-estabelecidas. Uma vez que faz um regulamento, a pessoa tem conhecimento desse regulamento, ela é obrigada a participar? De forma alguma. Ela escolhe querer participar. Então, se ela escolheu, foi uma escolha dela, ela tem que se atentar e atender ao regulamento, às normas que foram pré-estabelecidas. Acessem o vídeo parte 2.